Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Ainda estamos continuando num grande bloco de estudos sobre a salvação. Continuamos no módulo 1, antecedente da salvação. Só que até agora, nas aulas anteriores, a gente viu o assunto que Deus criou tudo perfeito. A partir de agora, a gente vai mudar o assunto, né? O tema continua o mesmo, o módulo é o mesmo, né? O que aconteceu antes da salvação, antecedente. Mas o assunto agora vai ser o seguinte: a salvação foi. A salvação não. A perfeição foi perdida. A perfeição foi perdida. Como é que isso aconteceu? É o nosso assunto desta aula. Hoje nós vamos ver que às vezes as pessoas pensam assim: Deus foi injusto, deixou acontecer isso, como é que aconteceu? Como é que isso pode acontecer? Como é que pode acontecer? A gente vai ver que não foi desse jeito, assim, de qualquer maneira. Houve uma sequência. Houve uma sequência onde Deus tomou as providências e no decorrer dessas providências que Deus tomou, o homem não seguiu esse ordenamento. Havia uma sequência, mas o homem não seguiu. E aí ocasionou todo esse prejuízo. Mas, voltando ao nosso objetivo geral de todo esse bloco da salvação, é entender a salvação, aceitar a salvação em Cristo, permanecer e transmitir essa salvação a outras pessoas, pelo evangelismo, pelo discipulado. Agora, o objetivo desta aula de hoje é entender que Deus deu uma ordem a Adão. Isso é importantíssimo para a gente ter toda a visão do plano de salvação, sobre a salvação. Deus deu uma ordem, e nós vamos ver esse assunto hoje. Na aula anterior, a gente estudou que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo era perfeito, tudo estava perfeito. E aí, Deus deu uma ordem a Adão. Conforme a gente falou, havia um contexto. Contexto que Deus criou o homem à imagem e semelhança, e Deus deu uma ordem para que este homem, que já estava em alinhamento com Deus, como a gente viu no ano anterior, cumprisse essa ordem de maneira natural também. E qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 15 a 17. Assim está escrito: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem que Deus deu. Uma ordem difícil? Não. Deus não mandou o homem voar, Deus não mandou o homem fazer uma coisa assim absurda. Era só ele não comer de um fruto. Essa expressão que Deus usou, que está na Bíblia, né? Não comer da árvore, na verdade é uma figura de linguagem. Deus estava falando o seguinte: não coma do fruto que a árvore produz. Havia duas árvores no jardim do Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela produzia o fruto, que a Bíblia não diz qual é o fruto, não diz qual é a espécie do fruto, mas ela produzia o fruto do que traria o conhecimento do bem e do mal. E Deus proibiu Adão de comer esse fruto. Isso aí se chama metonímia, como a gente toma a parte pelo todo. Por exemplo, a gente fala assim: fulano comeu um prato de feijão. A pessoa não comeu um prato, ela comeu, né, o feijão que estava no prato. Eu acabei de tomar um copo de refrigerante. Não, você não tomou um copo. Você tomou o líquido que estava no copo. Então Deus fala aqui a mesma coisa: não coma da árvore, você não coma do fruto que a árvore produz. Agora é interessante que a árvore da vida estava disponível para o homem. A árvore da vida, ela traz qual fruto dela? Vida. O homem poderia livremente usar da árvore da vida, que no contexto aqui era bem mais importante do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore da vida proporcionava a imortalidade ao homem, por exemplo. Agora, essa ideia, né, a gente fala assim, algumas pessoas pensam: foi a maçã que Eva ofereceu a Adão. Conforme a gente falou, a Bíblia não diz qual a espécie de fruto. Essa ideia da maçã surgiu pela primeira vez
eh, com os escritores latinos, porque em latim, o gênero da maçã, da macieira, é Malus, família das rosáceas. Isso aí você pode pesquisar. Esse nome Malus é em latim, que significa mal. Então alguém, né, de um pensamento muito criativo, achou que era a maçã, porque a maçã é do gênero Malus. E aí, por uma questão de algum pensamento desse tipo, se espalhou isso aí. E muita gente acha que foi a maçã mesmo. Tem até uma gravura, uma pintura que Eva está oferecendo, uma maçã a Adão. Não, não sabemos qual foi o fruto. Certamente não foi maçã. Agora, o importante é saber que essa árvore produzia um fruto e havia a ordem para não comer deste fruto. Não podia tocar no fruto, podia olhar, observar, mas não podia ingerir, não podia comer. Essa ordem foi o primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Foi a primeira ordenança. Antes, né, dos 10 mandamentos, antes da lei, antes do evangelho, a primeira ordenança foi essa. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora, Deus não explicou o porquê da proibição. Por que Deus não explicou? Porque não precisava. Adão, como ele era a imagem e semelhança de Deus, ele não questionava as ordens de Deus. Ele entendia, lembra que na aula anterior, recorda as aulas anteriores sobre a imagem e semelhança de Deus? Adão ele estava em pleno alinhamento de pensamento, de ações com Deus. Então, se Deus deu a ordem, Adão sabia que aquilo era o bem dele, não precisava questionar. Só que a gente vai ver no prosseguimento das outras aulas que houve alguém que questionou, e aí ocasionou toda uma série de consequências. Outra coisa também, porque Deus não quis falar, porque Deus é soberano. Ele manda e nós obedecemos. Esse é o princípio de Deus. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas o princípio certo é esse. Deus é o soberano. Ele manda e a criatura obedece. Então tem que estar escrito que no futuro vai chegar um tempo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai ser uma ordem, não adianta, não concordo, não acho, não acredito, não interessa, vai ter que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Conforme a gente diz, né? Permita aqui usar uma expressão mais popular, vai ser na marra. Então é bom hoje a gente reconhecer isso de maneira voluntária, espontânea, aceitando essa salvação, do que lá no futuro ter que se ajoelhar ali e dizer, realmente, tu és o Senhor, tu és Deus. Esta aula já estamos concluindo porque é importante esse entendimento. O que aconteceu, né, o pecado que entrou na humanidade não foi assim uma coisa que aconteceu por acaso, uma coisa fora do controle, não. Deus deu uma ordem a Adão. Se essa ordem fosse cumprida, a situação seria diferente. A Bíblia não registra quando é que houve a quebra dessa ordem, não registra o tempo, aliás. Porque o homem, praticamente, o homem não morria, né? Ele era imortal, não era eterno, tá? Eterno é aquilo que não tem nem princípio nem fim, só Deus. Mas o homem era imortal, ele não ia morrer. Só se comesse do fruto. É o que aconteceu depois. A Bíblia não registra, né, o tempo, o espaço-tempo que ele levou obedecendo. Dá a impressão, quando a gente lê o Gênesis, que é capítulo 1, e logo no capítulo 3, que Deus criou o homem hoje, né, amanhã ele já foi no jardim, já pecou. Mas a Bíblia não diz isso. A gente não sabe se foram milhares de anos que Adão e Eva viveram no paraíso bem, obedecendo a Deus, até que houve a tentação. A Bíblia não registra. Há especulações diversas, cada um fala uma coisa, várias escolas teológicas têm vários prazos, mas a Bíblia em si, uma proposta do qual nós difundir a palavra de Deus, na Bíblia não há um registro de quanto tempo Adão levou até pecar, quanto tempo Adão levou até desobedecer essa ordem. Não há esse registro. Mas é importante entender que houve uma ordem. E se esta ordem fosse seguida, se esta ordem fosse obedecida, a situação hoje seria diferente. Mas graças a Deus que tem a salvação, né? Por isso que o tema é a salvação. Nessa aula, nós queremos que você entendeu essa aula, que houve uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem para Adão. E dentro dessa linha de raciocínio, nós queremos concluir a aula com uma reflexão também. Você tem dificuldade em obedecer a ordem de Deus? Alguém sabe obedecer a ordem de seus pais? Ou dos professores? É um questionamento que a gente tem que sempre fazer. Como é que eu estou em relação à ordem? Eu tenho resistência a seguir ordens?
Não estou falando de ordem absurda, de uma má ordem, uma boa ordem. Uma ordem dada, né? E você sabe que vai fazer bem para você. Principalmente vinda de Deus. Mas vinda de seus pais, né? Nossos pais, vinda de nossos professores. Porque quem não obedece a Deus vai obedecer a quem? Quem não obedece aos pais vai obedecer a quem? Fica então essa reflexão da sua relação com o tema da obediência ou da desobediência. E na próxima aula, a gente continua vendo agora sim a tentação. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal e eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.